O que é notícia desta quarta-feira? Monitoramento da FBS aponta que indicadores da Covid continuam em queda no estado. Codan aprova ad referendo mais 5,1 bilhões de reais em projetos que deverão gerar mais de 1.600 empregos. Prefeitura amplia a interdição da praia da Ponta Negra até 31 de março. Pesquisa Datafolha. 54% reprovam o desempenho de Bolsonaro na pandemia. Novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala em nova onda de Covid-19 e prega união com estados. Tiros em casas de massagem deixam 8 mortos na Geórgia. Diante de crise na fronteira com o México, Biden pede a migrantes para ficarem em casa. Suspeitos de envolvimento na morte de crianças de 8 anos já estão presos. Homem com tornozeleira eletrônica morre com faca cravada no peito durante bebedeira no bairro do Japim. Rapaz de 18 anos é executado com 7 tiros na compensa em provável acerto de contas. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h48 em Manaus. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Oiuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Rádio Camaleão FM em Axinim, distrito de Borba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. E Rádio Nova em Urucurituba. 5h49. Fiemachete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Pode chover 24 milímetros hoje. A probabilidade é de 90%, prevê o Climatempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. O filamento de mercúrio vai esbarrar nos 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 90%. Os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É quarta-feira, 17 de março. 76 dias do ano. Faltam 289 para terminar 2021. Dia de São Patrício, que é comemorado na Irlanda, Montserrat, províncias canadenses, Terra Nova e Labrador, América do Norte e outros lugares do mundo. É também o Dia Nacional do Mel e o Dia Internacional da Marinha. Esta é a edição 85.106 do Jornal da Manhã. A cheia do Rio Negro chegou aos 26 metros e 41 centímetros em relação ao nível do mar. Na leitura de ontem havia subido 3 centímetros. A elevação da água já chegou aos 9 metros e 81 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. 2014, deflagrada pela Polícia Federal a Operação Lava Jato, um escândalo de corrupção na Petrobras, também conhecida como Petrolão. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, ontem a fiscalização de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana realizou uma operação com foco no sistema de transporte alternativo chamados amarelinhos. A operação constou, entre outras irregularidades, da aplicação de insufilme na lateral da poltrona do motorista, fato que dificulta a identificação de quem conduz os veículos. Por isso, determinou a retirada desse material de 18 micro-ônibus alternativos que estavam operando em linhas da zona leste de Manaus. E falando em alternativo, haverá uma manifestação, Pellegrini?
Pois é, Paulo Guerra, essa manifestação já começou, né? Já tem uma movimentação aqui pacífica, é bom que se diga, não está atrapalhando em absolutamente nada o trânsito aqui na área da rotatória do produtor, Paulo, que tem o maior tráfego de veículos nesse horário em Manaus. A maior movimentação é aqui, na Avenida Grande Circular, proximidades da rotatória do produtor. Mas os alternativos, né? O pessoal das cooperativas estão por aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Quem é que vai falar comigo? Evandro, o que está acontecendo? Bilhetagem que não está sendo paga, isso aí a gente já tem o conhecimento. Por que da manifestação, Evandro? Por que não estão pagando a bilhetagem de vocês? Difusora, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Paulo Pellegrini. Nós estamos aqui, cara, pacificamente, procurando nosso direito, entendeu? É o nosso direito receber, e o nosso pagamento não está saindo. Nós ficamos aqui passando situação difícil, cara. É o nosso trabalho, entendeu? E nós não conseguimos receber. A população entender numa boa, como é que é? O cara compra a bilhetagem, é pago, é repassado, e como é que é? Não passam para você? Isso, Pellegrini. Esse dinheiro seria pago à vista, entendeu? Quem compra o seu vale de transporte, paga à vista. Nós ainda passa 7 dias para receber. Quando era para a gente receber segunda, passaram para terça. De terça para sexta. E agora estava pagando 50%, e hoje em dia nem 50% mais está vindo. Então está ficando difícil pra gente, cara, manter as obrigações. O pessoal nem acredita mais que a gente trabalha fazendo. O dinheiro vem pago pelo Sinetran, pelo consórcio. De onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro é pago pelo Sinetran, é passado pela prefeitura. Nós queremos aqui fazer esse pedido aqui às autoridades, nosso prefeito, entendeu? Eu não sei se ele está sabendo dessa nossa situação, mas que ele possa nos atender para a gente ver se resolve essa situação, entendeu? Ele faça algo pela gente, que nós estamos aqui precisando realmente, cara. A gente que está aqui, os outros veem com outros olhos, mas a gente passa muita dificuldade no sistema desse para conseguir se manter. Obrigado aí, um bom dia. Aí, Paulo, tá aí o representante, é o Evandro, tá aqui por aqui também o Batata, o Isaac, os representantes das cooperativas do transporte alternativo, que não querem mais nada a não ser o que lhe é de direito. O dinheiro da bilhetagem que já foi pago e o Sinetran não repassa. Peregrino, como está o tempo aí nessa área? Muito bem, pois é, Paulo, sempre por aqui nublado, né? Tá nublado por aqui, tá meio escuro, aquele ventinho meio frio, aquela brisa gostosa, Paulo, e pode chover a qualquer momento por aqui. Pellegrini, agora pela madrugada, um homem com tornozeleira eletrônica morreu com facada cravada no peito lá na Rodrigo Otávio, no Japim. É uma bebedeira, Pellegrini, que fica ali no canteiro central todos os dias. Pois é, Paulo, né? E esse daí acabou morrendo, né? Com uma faca cravada logo após uma discussão. Houve lá uma discussão entre eles, Paulo, e esse aí acabou morrendo, como você bem colocou, Paulo Guerra, com uma faca cravada no peito. Ele usando tornozeleira eletrônica, não é, Pellegrini? Ah, sim, né? Além disso, usava a tornozeleira eletrônica, Paulo. Ele também era muito conhecido na área, trabalhava numa lanchonete, era chapeiro, e foi lá conversar, foi lá beber, e acabou encontrando a morte. Ele já havia sido preso, Pellegrini, por deixar de pagar a pensão alimentícia. Ou do cuidado é pouco com esse negócio. Rapaz de 18 anos foi executado também com 7 tiros no bairro da Compensa. De novo, não é, Pellegrini? De novo, Paulo Guerra, e nessa situação, as primeiras investigações dão conta de que uma possibilidade dele ter sido morto devido a um confronto entre facções criminosas, né? Ele tinha apenas 18 anos de idade, Paulo, e como você bem colocou, foram 7 tiros, 4 deles na cabeça. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Vamos ficar atento aí, Pellegrini, aos alternativos, como é que vai ser, se o alternativo vai voltar a funcionar normalmente daqui a pouco, como é que fica? Ok, Paulo, nós estamos aqui observando a situação, estão aí com cartazes, se manifestando, não fecharam o trânsito ainda, mas e possivelmente não vão nem fechar, segundo eles me disseram, né? Ninguém sabe o que pode acontecer daqui para frente, mas nós vamos continuar observando essa situação aqui, Paulo. Movimentação é muito intensa aqui no Terminal 4, que fica aqui bem pertinho, nós já observamos, o transporte coletivo dentro da normalidade, todos saindo no horário, a vida vai se desenvolvendo tranquilamente até o presente momento, Paulo Guerra, na zona mais movimentada da cidade, que é a Zona Leste. Bom trabalho para você e até daqui a pouco. Muito bem, Paulo. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações.
O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, PROCON, apreendeu 34,6 quilos de alimentos inadequados para consumo em um estabelecimento localizado na Altasmirim, na zona leste da cidade. A ação ocorreu nesta terça-feira. A maioria dos itens recolhidos pelos fiscais do PROCON foi de doces que estavam com data de validade expiradas ou embalagens violadas. Os produtos foram descartados e o estabelecimento autuado. O prefeito Davi Almeida decidiu manter a interdição da praia do Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste, até o dia 31 de março, como uma das medidas de enfrentamento à Covid-19. O decreto municipal será já foi publicado ontem no Diário Oficial do município. Segundo o prefeito Davi Almeida, não é hora de afrouxar os cuidados, porque o vírus continua a ceifar vidas na cidade. O decreto mantém a restrição da Ponta Negra para banho e acesso ao balneário, a fim de evitar aglomerações neste momento. Na área do calçadão, onde a população voltou a frequentar o espaço para atividades físicas ao ar livre, em decorrência da flexibilização do decreto estadual, a Guarda Municipal mantém a fiscalização e orientação dos usuários. Governo do Amazonas avança em processos licitatórios para obras viárias no município de Iranduba. Durante a entrevista aqui no município no início da semana, o governador Wilson Lima falou sobre as obras de pavimentação das rodovias Carlos Braga e Manuel Urbano e informou que o governo está fazendo os procedimentos de praxe para viabilizar a revitalização da malha viária da cidade de Iranduba. A gente está trabalhando para fazer a construção de processos licitatórios que ainda estão pendentes com relação à questão do viário de Iranduba e pelo menos mais um outro ramal aqui no município. E o que a gente vai fazer é retomar as obras que ficaram paradas em razão do período chuvoso. Então, quando começar agora o período de estiagem mais intenso, a partir de junho, julho, a gente vai voltar a esse trabalho de recuperação e de pavimentação dos ramais, e, inclusive ali a entrada a Carlos Braga. Por enquanto a gente faz lá muito pontualmente alguns reparos para garantir a trafegabilidade dela, mas quando efetivamente o período de estiagem voltar, a gente vai para esse trabalho de pavimentação já definitivo. Da mesma forma que nós vamos fazer com a M070. Quando tiver um sol mais firme, a gente vai concluir esse ano essa rodovia que é importante aqui para Iranduba, para Novo Airão e também para Manacapuru. Durante a entrevista, o Wilson Lima prometeu expressivo apoio à gestão do prefeito Augusto Ferraz. O prefeito Augusto Ferraz é alguém com quem nós temos conversado para avançar na infraestrutura, no setor primário, enfim, é dessa forma que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas, é dessa forma que a gente vai conseguir avançar, através de parcerias. Ainda falando em parcerias entre o governo do estado e a prefeitura de Iranduba, o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, Sérgio Litaif, atendeu ao pedido do prefeito Augusto Ferraz e vai disponibilizar 3 tendas para a instalação de uma nova feira de produtos da agricultura familiar no quilômetro 13 da rodovia AM070, na entrada do Caldeirão, com 300 metros quadrados de área coberta. Sérgio Litaif visitou o local em companhia do prefeito, do vice Robson Adriel, do secretário de Produção Municipal José Augusto de Souza e do gerente local do IDAM, Jean Magalhães. O presidente da ADS deu sinal positivo para a nova feira. É um espaço que tem tudo para proporcionar dignidade, mais um ponto de comercialização para os nossos produtores regionais aqui do Jandira. Então, conte conosco, conte com a ADS, prefeito Augusto Ferraz, estamos juntos aí. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h01 em Manaus, ouvindo essa matéria do J. Rai e ouvindo o governador falar sobre a M070, isso nos remete a dizer o seguinte: a M70, 78 quilômetros, 5 anos construindo essa estrada, 5 anos, uma verdadeira novela. É tipo, Eduardo Silva, também essa recuperação do distrito industrial. Aqui é uma reclamação de que na Avenida Buriti, no distrito 1, acidentes todos os dias devido ao grande número de crateras. E fazem acordos, assinam aditivos, fazem tudo. E até agora o distrito industrial continua, principalmente essa área aí de grande movimentação, como a Buriti. É uma das mais movimentadas do mais distrito movimentada, industrial. em péssimas condições de trafegabilidade. E tenho dito,
6h02 em Manaus, quem retransmite o Jornal da Manhã. Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz Um Novo Tempo, uma nova história em São José do Amataria. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Voz Açaí no Porto da Feira em Codajás. Big Bom Iranduba e Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. 6h03 em Manaus, tem tempo instável, a temperatura agora é de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica iniciou no estado do Amazonas uma pesquisa com o objetivo de calcular o índice de satisfação com a qualidade percebida dos clientes, entre outros indicadores. A pesquisa é realizada em mais de 30 distribuidoras de energia em todo o Brasil desde 1999. Trata-se de um questionário com diversas perguntas, do qual serão respondidos em 15 municípios do Amazonas. Este ano, os municípios que participarão da pesquisa são Manaus, Alvarães, Benjamin Constant, Coari, Codajás, Eirunepé, Itacoatiara, Manicoré, Novo Aripuanã, Parintins, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tefé. A população amazonense passará a ser beneficiada com a isenção do aumento nas contas de energia elétrica após a aprovação da medida provisória número 1010/2020, apreciada e votada ontem. A medida provisória isenta os consumidores dos municípios do estado do Amapá do pagamento da fatura de energia elétrica no período da crise energética no estado e também beneficiará o Amazonas. A emenda do vice-presidente da Casa, deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, a medida provisória acatada pelo relator da matéria, deputado Acácio Favacho, prós do Amapá, evita o aumento de 8,5% nas contas de energia elétrica no Amazonas, previsto para este ano. O pedido de viabilização para a emissão da carteira de identidade militar em formato de carteira de identidade funcional padrão, em modelo físico e digital, a favor dos policiais militares do estado e de seus dependentes legais foi protocolado ontem pelo deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa. O documento foi direcionado ao governo do estado na forma de indicação em caráter de urgência por meio do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas. Durante a 6ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, às 10 horas de hoje, o Tribunal de Contas do Amazonas vai apreciar 52 processos. A reunião plenária será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas. Dos processos a serem analisados, 24 são recursos de revisão, nos quais gestores e ex-gestores do Estado tentam recorrer de decisões emitidas pela Corte de Contas. A hora. 6h11. E atenção, fraudadores estão enviando e-mails com falsos saldos residuais do imposto de renda para enganar contribuintes, alertou ontem a Receita Federal. A mensagem, segundo o fisco, não passa de golpe, deve ser ignorada. Em nota, a Receita informou que não envia e-mails ou mensagens de nenhum tipo que contenham informações do contribuinte, peçam dados pessoais ou informem trâmites sobre o imposto de renda ou sobre processos em andamento. Trabalhadores da saúde terão um atendimento para a vacinação da primeira e da segunda dose contra a Covid-19, concentrado na Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas, localizada no bairro de Adrianópolis, na zona sul de Manaus. Os outros pontos de vacinação da Prefeitura passam a ser apenas para os idosos. Assim, o ponto do Hospital Beneficente Portuguesa deixa de existir. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a medida que vale a partir desta quarta-feira faz parte da reorganização dos fluxos de recepção do público contemplado na fase atual da campanha de imunização e leva em conta o número de não vacinados e o movimento nos diversos postos de atendimento. Um total de 39 empresas apresentaram 44 projetos que somam investimentos da ordem de 5,21 bilhões a serem incrementados nos próximos 3 anos no estado.
garantindo a geração de aproximadamente 1.671 novos postos de trabalho, além de outros 630 que serão remanejados pelas próprias indústrias. Este é o resultado de projetos que foram submetidos ao Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAM, órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, até agora. Mas a previsão é de que, até a data limite, esse número possa aumentar. Os projetos foram analisados pelas equipes técnicas da SEDECT e da Secretaria de Estado da Fazenda. Os projetos foram considerados dentro das conformidades técnicas e legais e aprovados ad referendum, decisão aprovada previamente pelo presidente do CODAM, a ser referendada posteriormente por todo o Conselho em reunião para apresentação em pauta na 289ª reunião ordinária da CODAM, a reunião de número 289, agendada para acontecer no dia 29 do mês de abril deste ano em formato virtual. 3 usinas de oxigênio da White Martins que estavam em operação em Manaus após o colapso no sistema de saúde local devem ser levadas para Santa Catarina. A informação foi passada ao G1 pelo secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, nesta terça-feira. E de acordo com o secretário, 37 usinas estão em funcionamento no estado e outras unidades devem ser montadas nos próximos meses até totalizar 74 equipamentos. Além dessas 37, outras 3 usinas da White Martins foram desligadas após a redução na demanda do insumo. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulga o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no estado. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS apontam que 467.708 doses foram aplicadas em todo o estado até esta terça-feira, sendo 360.787 de primeira dose e 106.921 de segunda dose. A média móvel de casos e de óbitos por Covid-19 continua em queda no Amazonas. E de acordo com o monitoramento realizado pela Fundação de Vigilância em Saúde, também há redução na taxa de transmissão do novo coronavírus, bem como na taxa de ocupação de leitos clínicos e unidades de terapia intensiva. A estatística mostra que nos últimos 14 dias o Amazonas apresentou queda de 25% na média móvel de casos por dia de diagnóstico. A redução só na capital foi de 30%, enquanto o interior tem, em média, 20% a menos. Mas a FVS, através do seu boletim diário de Covid-19, na edição número 347, trouxe ontem o diagnóstico de 1.299 novos casos de Covid-19, totalizando 333.608 casos da doença no estado até ontem. Segundo o boletim, foram confirmados 50 óbitos por Covid-19, sendo 13 ocorridos nesta segunda-feira, 15 de março, e 37 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 11.623 o total de mortes. O boletim diário divulgado ontem é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais todos os dias da semana, incluindo fins de semana e também feriados. Nesta edição, são 5 municípios que não atualizaram o sistema de informação para a consolidação dos dados do boletim. São eles Atalaia do Norte, Cori, Guajará, Itamaraty e Itapiranga. 6:16 em Manaus. A seguir, suspeitos de envolvimento na morte de criança de 8 anos já estão presos. Homem com tornozeleira eletrônica morre com faca cravada no peito durante bebedeira no bairro do Japim. Rapaz de 18 anos é executado com 7 tiros na compensa em improvável acerto de contas. Essas e outras notícias em 3 minutos. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6:20 em Manaus. Polícia. 3 suspeitos de envolvimento na morte de Elohane Remígio Nascimento, de 8 anos, foram presos.
Nesta terça-feira, um dos bandidos se apresentou na delegacia especializada em homicídios e sequestros por volta das 9 horas, acompanhado de um advogado e familiares. Os outros 2 já estavam presos, segundo a polícia. A menina morreu após receber 2 tiros dentro de casa após uma tentativa de assalto na rua em que a criança vivia com a família. Além da criança, o padrasto dela também foi baleado. O marginal que se entregou ontem aparece no vídeo registrado pelas câmeras de segurança do Hospital Platão Araújo, tentando conseguir atendimento médico após o crime. Ele aparece pilotando uma moto e foi ao local para levar o comparsa que tinha sido agredido durante a tentativa de assalto. O trio também é investigado pela tentativa de homicídio contra o padrasto da menina. O delegado Charles Araújo, responsável pelo caso, contou que os 3 estão presos com mandado de prisão preventivo. 6h21 em Manaus. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que numa grande ação da Polícia Civil, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha suspeita de assaltar violentamente uma família no último domingo. Isso aconteceu lá na Cidade Nova. De acordo com a polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os bandidos que foram presos são Carlos Ícaro Gomes, de 26 anos, profissão ladrão. Simon de Oliveira da Silva, 32 anos, profissão ladrão. Tiago Batista de Menezes e o Wellington Ferreira Pinheiro, de 21 anos, também fazem parte da mesma profissão, ou seja, ladrões que estavam formando uma quadrilha. Eles passavam por uma rua no bairro Cidade Nova, quando uma família estava se preparando para o almoço e deixaram a porta da frente um pouco só encostada, não trancaram. Daí eles perceberam, entraram na casa e começou a sessão de violência. Levaram computadores, celulares e além de ameaçar de morte a família a todo momento. Daí a polícia, a delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações, com suas equipes, foram às ruas aí e conseguiram prender esses bandidos da mais alta periculosidade. Bando de vagabundo, ladrões que colocaram arma aí em cabeça de crianças, inclusive ameaçando as vítimas, botando revólver na boca de crianças. Vagabundo. Bora repetir o nome aí, não é? Isso aí não é lista do vestibular, não. Isso aí é nome de ladrão. Vamos lá para os ladrões. Carlos Ícaro Gomes é ladrão, 26 anos. Outro, você conhece? O Simon Oliveira da Silva, de 32 anos. Ele é ladrão, tá preso também. Tiago Batista de Menezes, ladrão safado, também tá preso. Outro que tá preso é o Wellington da Silva Ferreira, profissão ladrão, tudo ladrão. Um titio da vítima chegou e disse: olha, não é para dizer o nome do meu sobrinho, que é a primeira vez que ele rouba. A primeira aí ficar na cadeia. Tudo ladrão. Carlos Ícaro Gomes, de 26 anos, Simon Oliveira, de 27 anos, Tiago Batista e Wellington Ferreira, tudo ladrão. Tudo tá preso graças ao bom trabalho, excelente trabalho dos policiais da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta de 21 horas, um homem vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto ocorrida na Avenida Grande Circular. Ele estava em alta velocidade, segundo as informações, não usava capacete e acabou rebolando pelo asfalto. Era no começo da noite de ontem. Por volta de 26 horas e 30 minutos, o homem foi barbaramente agredido. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do bairro do Coroado. Foi lá no Corocorô que ele pegou essa pisa. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes e deu entrada no pronto-socorro precisando de ajuda e foi rapidamente atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem agiram rápido e salvaram a vida desse homem. Aliás, o que mais se faz no pronto-socorro João Lúcio e nos demais unidades de saúde da cidade é salvar vidas. Parabéns aí para os nossos anjos da vida.
Pronto, socorro, Platão Araújo! Garrafada na cabeça! O homem levou uma garrafada na cabeça e com gargalo o agressor ainda o riscou na costa, na barriga e nos braços. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, por causa de ciúmes. O homem que estava com a garrafa estava completamente transtornado, estava com ciúme da esposa. Segundo as informações, ele viu uma mensagem no celular do vizinho, foi para cima do vizinho e o riscou a faca, que o vizinho teve que dar entrada no pronto-socorro e foi rapidamente muito bem atendido. Acidente de trânsito, queda de moto. Era por volta de 19 horas e 40 minutos quando um homem bateu a sua moto em um carro. O carro estava parado, ele entrou na traseira do carro e ficou muito machucado. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo com escoriações nos braços, nas costelas, na cabeça, quebrou um dente e estava com o nariz todo arrebentado. Rapidamente ele foi atendido por uma ambulância do SAMU que o levou até o pronto-socorro, onde ele foi muito bem atendido e não corre risco de morte. Rapaz, esse daí chegou no bico do urubu. Tava feia a coisa pro lado dele, mas conseguiu escapar e não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Mas e agora? As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Alô, alô, bairro da Compensa. O bairro da Compensa é 100% de audiência no rádio nesse horário. E com isso, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vamos às notícias do bairro da Compensa, noite de ontem. Morte no bairro da Compensa. Um rapaz de apenas 19 anos de idade foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 7 golpes de... aliás, 7 balaços. 7 balaços pelo corpo. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, repito, no bairro da Compensa. A vítima foi o Frank dos Santos. Ele tinha apenas 19 anos. O Frank estava, de repente, por ali de bobeira, quando de repente apareceu o pistoleiro armado até os dentes. Disparou 7 vezes contra o corpo da vítima, que ainda agonizou por alguns momentos. Foi levado ao pronto-socorro Juventina Dias, porém não resistiu aos ferimentos. E morreu. Bebedeira, discussão e morte no bairro do Japim. E tudo aconteceu assim. Era noite de ontem no bairro do Japim. Tudo parecia tranquilo naquele bairro. A maioria das pessoas estavam assistindo o Big Brother e a eliminação do Projota, que surpreendeu a muitos. Todo mundo estava achando que era pouca que ia sair, mas quem saiu foi o Projota. Nesta mesma hora, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, uma discussão se iniciava entre alguns jovens que estavam ali na praça, na Rodrigo Otávio, no bairro do Japim. Entre eles estava um chapeiro, o Rodrigo, de apenas com 20 e poucos anos de idade. Paulo Guerra não tem ainda a identidade dele totalmente revelada. Ele estava usando tornozeleira eletrônica, estava bebendo, estava alegre, estava tudo tranquilo. Daí começou a discussão. Essa discussão foi se acalorando, essa discussão terminou em briga e acabou em morte. É que o homem, o chapeiro que estava usando tornozeleira eletrônica, teve uma faca cravada no peito e não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, esse homem acabou morrendo e foi com uma facada
no coração. Muita gente ficou se aglomerando para ver o corpo dessa vítima lá na área da Rodrigo Otávio, no bairro do Japim. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 57. Agora 57, está chegando mais um ensanguentado. 57 exames de corpo de delito. Nos colegas ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia foi acionada ali para aquele condomínio de apartamentos ali na área do bairro Monte das Oliveiras, ali próximo ao conjunto Nova Cidade. Paulo Guerra, vizinhos estão procurando uma comissão de moradores, estão procurando a polícia, tentaram conversar conosco, mas já estava começando o nosso noticiário. Paulo, eles estão reclamando que tem um casal que não deixa ninguém dormir durante a noite e madrugada. São gritos de amor, gritos pavorosos. É um senhor de 79 anos que está namorando uma jovem de aproximadamente 30 e os dois à noite não deixam ninguém dormir. Ai, 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 ui, 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 não para. E o senhor está sendo denunciado por perturbação do sossego público. É contigo, Paulo Guerra. 6h31 em Manaus. O Jornal da Manhã vai voltar em 3 minutos com as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h35 em Manaus. Esportes. CBF adia jogos entre Goianésia e CRB e Ipiranga do Amapá e Santa Cruz pela Copa do Brasil. Medida atende decreto do estado de Goiás que proibiu jogos de futebol por 14 dias. Entidade ainda espera realizar partidas nesta quinta-feira. Brasil estreia na Copa América 2021 contra a Venezuela. Sorteada do Grupo B, juntamente com Equador, Peru, Colômbia e Venezuela, a seleção brasileira jogará todos seus compromissos da fase de grupos da Copa América 2021 lá na Colômbia. O Grêmio confirmou a vantagem que tinha em cima do Ayacucho e venceu novamente o rival por 2-1 na noite desta terça-feira no jogo de volta da segunda fase da Libertadores no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador. O Grêmio se classificou e os outros jogos de ontem pela Libertadores. Bolívar 5, Wanderers 0. Deportivo Lara 1, Santos também classificado 1. Independente del Valle 6, União Espanhola 2. Copa Sul-Americana. 12 de outubro 0, Nacional do Paraguai também 0. Macará 2, Emelec 2. Tolima 3, Deportivo Lara 0. Copa do Brasil. Sergipe 0, Cuiabá também 0. Jogos de hoje pela Libertadores da América. Às 19h15 jogam Júnior Barranquilla e Caracas. 21h30, São Lourenço e Universidade de Chile. E ainda Libertad e Universidade Católica. Copa do Brasil. 15h30 tem Guarani do Ceará e CSA. Castanhal e Volta Redonda. Ipiranga do Amapá e Santa Cruz. Às 16 horas vão jogar Goianésia e CRB. E ainda Picos e Atlético do Acre. Às 21h30 tem Salgueiros e Corinthians. 6h37. A seguir, pesquisa Datafolha 54 reprova o desempenho de Bolsonaro na pandemia. Novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala em nova onda de Covid-19 e prega a união com estados. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h42 em Manaus. Últimas notícias. O dólar fechou esta terça-feira em queda de 0,38%, fechando a 5,61 na venda. No exterior, o índice do dólar teve variação positiva de 0,5%. Moedas de risco tinham viés de queda, com operadores no aguardo da decisão de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve. No mercado interno, a expectativa de elevação da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, nesta quarta-feira. A expectativa do mercado é de aumento de 0,5 ponto percentual sobre os atuais 2% ao ano. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa
caiu 0,72% a 114.018,78 pontos. O volume financeiro somou 26,3 bilhões ante média em março de mais de 40 bilhões de reais. O Brasil fechou o mês de janeiro de 2021 com um saldo de 260.353 empregos formais, segundo o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apresentado ontem pelo Ministério da Economia. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos decidiu incluir a Eletrobras, os Correios e a Empresa Brasileira de Comunicação no Programa Nacional de Desestatização. A decisão foi tomada na 15ª reunião do órgão na tarde de ontem, em encontro que teve a participação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem a apoiadores ao chegar ao Palácio da Alvorada que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ficará elegível para ser candidato a presidente em 2022. Bolsonaro respondia a um simpatizante que havia dito querer ver um debate dele com Lula. Ele não vai ficar elegível não, acho que não, afirmou o presidente. E pesquisa do Instituto Datafolha aponta que 54% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o desempenho do presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise provocada pelo novo coronavírus. 54% avaliam como ruim ou péssima a atuação de Bolsonaro na pandemia. 22% avaliam como ótima ou boa. 24% avaliam como regular. Não soube responder 1%. O Datafolha também perguntou quem é o principal culpado pela situação na pandemia. Bolsonaro, 43%. Governadores, 17%. Prefeitos, 9%. População, 6%. Todos, 5%. Nenhum, 11%. Não sabe, 6%. O levantamento também aponta que cresceu a reprovação ao governo de Bolsonaro. Os resultados: ótimo ou bom, 30%. Regular, 24%. Ruim ou péssimo, 44%. Em apenas um dia, o Brasil registrou 2.798 mortes por Covid-19, novo recorde na crise sanitária. O total de vítimas do país passa de 282 mil e são 11.609.601 infectados. 22 estados e o Distrito Federal estão com alta nos óbitos. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, afirmou que o Brasil passa pelo maior colapso sanitário e hospitalar da história. A Câmara dos Deputados aprovou no começo da madrugada desta quarta-feira o projeto de lei número 4.476 de 2020, que trata do novo marco regulatório do setor de gás. Durante a votação, os deputados rejeitaram todas as emendas no Senado. O projeto segue agora para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. O texto aprovado prevê, entre outras medidas, a desconcentração do mercado, não permitindo que uma mesma empresa possa atuar em todas as fases da produção, extração, até a distribuição, e o uso de autorização em vez de concessão para a exploração do transporte de gás natural pela iniciativa privada. 6h46 em Manaus. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vai entregar nesta quarta-feira as primeiras 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzidas pela instituição. Ao todo, nesta semana, serão 1.080.000 doses. Os imunizantes vão para o Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que fará a distribuição aos estados. Ainda de acordo com a Fiocruz, 3,8 milhões de vacinas serão entregues até o mês de março. A expectativa é que no final do mês a produção diária chegue a 1 milhão. Na noite desta terça-feira, o Senado aprovou um projeto que prevê detenção de 1 a 3 anos e multa para quem desrespeitar a ordem de prioridade da vacinação estabelecida pelo poder público durante situação de emergência de saúde pública. Pelo texto que altera a lei do Programa Nacional de Imunizações, a pessoa que furar a fila ou ajudar outra pessoa a furar terá a pena aumentada se for autoridade ou funcionário público e souber da irregularidade. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Por 3-2, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro, Republicanos do Rio de Janeiro, e manteve os relatórios produzidos pelo Conselho de Controle da Atividade Financeira do caso das rachadinhas. A defesa do senador alegava irregularidade na comunicação feita pelo COAF sobre movimentações financeiras atípicas no gabinete do parlamentar. 6h47 em Manaus.
O indicado para dirigir o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento ontem na porta do órgão, juntamente com o titular que deixará o comando, Eduardo Pazuello. Queiroga falou sobre a existência de uma nova onda da pandemia. No momento vivemos uma nova onda da pandemia, com muitos óbitos, em que é preciso melhorar a qualidade de assistência em cada um dos nossos hospitais, sobretudo nas unidades de terapia intensiva, no enfrentamento às síndromes respiratórias agudas graves, disse ele. Até então, o Ministério da Saúde utilizava o termo repique. Ele destacou a necessidade de união entre o Executivo Federal, governos estaduais e prefeituras do combate à pandemia. Tiroteios em 3 casas de massagem na área de Atlanta, no estado da Geórgia, deixaram 8 mortos, a maioria mulheres asiáticas, disseram autoridades ontem à noite. Robert Aaron Long, de 21 anos, foi detido no condado de Crisp, acusado de ser o autor dos disparos nos 3 locais. Inicialmente 4 pessoas morreram e outra ficou ferida em uma casa de massagem no condado de Cherokee no final da tarde. 2 pessoas já estavam mortas quando a polícia chegou e outras 2 chegaram a ser socorridas com vida, mas não resistiram. Pouco depois, tiroteios em outras 2 casas de massagem de Atlanta que ficam em frente uma da outra deixaram mais 4 mortos. O presidente Joe Biden pediu ontem à noite aos migrantes que não tentem entrar nos Estados Unidos no momento em que crescem as críticas pelo aumento da chegada de pessoas à fronteira com México, incluindo milhares de menores de idade que viajam desacompanhados. O novo governo democrata busca desmantelar muitas das reformas implementadas pelo seu antecessor, Donald Trump, e quer que o Congresso aprove uma ampla reforma migratória para abrir o caminho da cidadania para milhões de imigrantes sem documentos. Os republicanos criticam a nova administração, afirmando que as políticas de Biden resultaram no forte aumento de imigrantes que buscam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O presidente abordou o tema um dia após a visita de legisladores republicanos à fronteira para denunciar a crise. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Com 2.798 mortes por Covid, Brasil bate novo recorde em 24 horas. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul tiveram seu pior dia na pandemia. A Folha de São Paulo. Novo ministro da Saúde defende ciência e uso de máscara. O estado de São Paulo. Governo inclui EBC em plano de desestatização. Primeiro passo para privatizar. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Pazuello poderá ter cargo do governo após deixar Ministério da Saúde. Valor econômico. Bolsonaro desiste de negacionista e indica servidor para a Anvisa. Estado de Minas. Zema taxa de assassino quem sai às ruas na pandemia sem necessidade. Jornal do Comércio do Recife. Governadores pedem audiência com o novo ministro da Saúde. Fortaleza, Diário do Nordeste. Fiocruz afirma que vacina Oxford AstraZeneca até o momento é segura e eficaz. Porto Alegre, 0 hora. Rio Grande do Sul bate mais um recorde de mortes por Covid-19, com 512 registros em 24 horas. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Diálogo retomado para a indústria de bicicletas. A crítica. Auditoria nas obras inacabadas da Prefeitura Municipal de Manaus. Em tempo. Amazonas, Câmara aprova emenda contra aumento de energia. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini, sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.